para elevar os índices de vacinação entre crianças, adolescentes e idosos nos 42 municípios de Mato Grosso, com as menores taxas de cobertura vacinal, o Ministério Público Estadual lançou o projeto Vacinômetro. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira. Boa tarde, procurador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. É uma satisfação estar aqui novamente. Procurador, esse projeto aí do Ministério Público, que é muito importante, o vacinômetro, ele pode se explicar bastante pelo negacionismo, né, que a gente assistiu no país. Prova são os baixos índices de vacinação hoje, né? É verdade. A partir da Covid houve toda uma resistência em relação à vacinação e vários fake news a respeito das vacinas de uma maneira geral trouxeram esse medo e essa distensão em relação a uma questão cultural nossa, desde a época da década de 70, Dr. Seib, BCG, vacinas contra a poliomielite, era natural isso. E hoje é uma resistência, infelizmente. E nas duas pontas aí, o risco maior para crianças e para idosos, né? Perfeito. No caso dos idosos, nós temos influenza, que é uma vacina para a gripe, nós também temos uma vacina da pneumonia. Para as crianças, BCG, poliomielite, entre outras vacinas que as crianças têm que tomar até 3 anos de idade. E no caso dos adolescentes, se fala tanto de câncer, a cura do câncer, mas existe a prevenção do câncer. E o HPV, uma doença sexualmente transmissível na vida sexual, então há o estudo, é uma vacina exatamente nesse sentido para adolescentes, meninos e meninas a partir de 13, 14 anos, que também está tendo uma baixa procura nos últimos tempos. Então o vacinômetro é o seguinte, de 90 em 90 dias, nós vamos pegar 30% dos municípios dos 141, que dá 42 municípios, com os menores índices desse rol de vacinas, e vamos estar mandando nesse termômetro, nesse vacinômetro para os promotores, seu município agora está nesse ranking pior ou subiu. Então nós vamos estar renovando isso numa rotina dentro do Ministério Público, seguindo inclusive o nosso planejamento que estamos discutindo, que vai agora até 2031. E lá nos municípios, especialmente nesses 42 municípios, depois que o promotor recebe esse ranking, ele também vai trabalhar com outros setores da sociedade para tentar melhorar isso. Sem dúvida. Naturalmente a responsabilidade é do município em relação às vacinas. Então, o que você tem que fazer, saber o motivo, fazer uma busca ativa, escolas, campanhas. Nós temos que lembrar que nós temos também os agentes de saúde, que é muito importante indo nas comunidades, para que haja vacinação e uma busca ativa, eu acho que é o melhor caminho nesse sentido. E esse projeto, ele tem data para terminar ou não? Não, ele vai ser uma rotina de 90 em 90 dias, nós vamos estar alimentando com dados da Secretaria de Saúde, onde se considera abaixo de 75% de cobertura, como está em situação vermelha, de 75% a 95% amarelo e acima de 95% da cobertura vacinal está em azul. Procurador, ainda dentro da saúde, mas agora falando sobre a intervenção aqui em Cuiabá. Que, aliás, é o seguinte, a iniciativa de propor a intervenção na saúde de Cuiabá ao Ministério da Justiça foi feito quando o senhor era o chefe do Ministério Público. Qual a avaliação que o senhor faz aí, acompanhando o que acontece hoje nesse processo de intervenção? Se provou que era necessário, né? Sem dúvida, o que nós estamos falando de saúde básica. E o município, a primeira coisa que ele tem que fazer é exatamente nas unidades básicas de saúde, ter ali um odontólogo, ter o equipamento, ter os médicos, ter as vacinas, ou seja, ter um funcionamento básico de saúde que pode trazer consequências mais graves. Então, na qualidade de procurador-geral, eu promovi a ação aqui no tribunal pedindo a intervenção e ela foi deferida e tem sido mantida pelo STJ e até o Supremo. E os problemas continuam. Por exemplo, essa semana tivemos mais uma operação policial com suspeita de desvio de dinheiro público. E aí eu gostaria de fazer também um outro questionamento. Além das denúncias que são feitas contra os gestores da saúde pública, tem a questão das empresas que atuam nesse setor. Existiria, por acaso, uma organização criminosa
uma máfia que atuaria na saúde de Cuiabá e também no estado de Mato Grosso? A saúde e a educação são os lugares que permeiam mais dinheiro público. E, naturalmente, aqueles que desejam malversar do dinheiro são essas fontes que acabam sendo procuradas. Agora, essas investigações criminais hoje não está mais na minha competência. Mas a competência para prefeitos é do Procurador-Geral, hoje Dr. Deusdedit, e quem está escalado para isso é o Marcos Reginoldi, onde existe lá uma estrutura, inclusive que na época eu criei com um delegado para fazer essas investigações quando envolve essas situações, e o próprio GAECO quando é acionado, havendo organização criminosa. Então, essas respostas, elas vão vir aos poucos, conforme as investigações, as operações e eventuais denúncias dos responsáveis, caso envolva também, no caso, é o foro privilegiado de prefeitos. Mas é preciso aprofundar, não é, procurador? Sem Porque dúvida. a saúde não pode continuar convivendo com o que acontece hoje. Sem dúvida. Tem que continuar. O crime Tem que aprofundar. O crime organizado, os crimes corporativistas são os piores crimes que existem. Porque enquanto você fala de um homicídio, que é matar alguém individualmente, que é muito grave, quando você fala de desvio de dinheiro da área de saúde, você está dizendo que pessoas estão morrendo exatamente por falta, às vezes, de medicamentos básicos. É um ato muito triste e que traz uma repercussão social e geral para toda a comunidade. Estamos falando de vidas sendo perdidas. Não rouba apenas o dinheiro, está tirando vidas. Exato. Exatamente isso. Uma outra questão, procurador. No ano passado, o senhor fez uma defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, né? E aí acabou tendo alguns problemas pelo caminho. Teve lá uma ação que foi patrocinada pelo deputado José Medeiros e tem também uma ação que o senhor responde ainda no Conselho Nacional do Ministério Público em função disso? Eu respondo um procedimento exatamente quando fiz a defesa da democracia e também quando houve... A favor das urnas eletrônicas. Sim, exato. E na sequência também a outra situação que foi aquela descida de caminhões para cá, que eu mandei isso para o Supremo diretamente, para a situação toda que existia. Aliás, o jornal A Gazeta mostrou essa semana que metade dos caminhões que estavam lá em Brasília saíram daqui de Mato Grosso. Fui eu que encaminhei isso para o Alexandre de Moraes sobre esses caminhões. A partir daí, se detalhou a investigação. Isso. E eu respondo por isso também. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Satisfação sempre poder vir aqui, em nome do Ministério Público, prestar contas do nosso trabalho e, no caso específico da entrevista, defesa da vida, defesa da saúde. E, por favor, idosos se vacinem, levem os adolescentes em relação à proteção e prevenção do câncer, do HPV e as nossas crianças por vacinas básicas para não voltar doenças que já tinham sido erradicadas, como sarampo e poliomielite. Muito obrigado.